Paula. A Júlia é minha coordenadora. E a gente vai apresentar um pouquinho aqui dos nossos membros para vocês conhecerem um pouquinho a gente. A Júlia é simplesmente um chazão humano. Toda vez que a gente tem dinâmica, ela acerta todas as músicas de MPB. Simplesmente a maior amante do Rio de Janeiro de carnaval. Ela está sempre presente em todos os rolês de RUF. Então, assim, rolê com ela mesma. Gente, tudo mentira. Tô brincando. E a Maria Paula, nossa diretora, ela é super apaixonada por cultura asiática. Ela pode dar uma ajuda no mandarim sempre que alguém precisar. E ela também arrasa nos estudos sobre a América Latina. E nas horas vagas, ela também joga LOL. E é leitora apaixonada. E quem já leu Trono de Vidro apenas fale com ela. Sim, gente, eu vou ter que confessar, eu sou a maior fã do Passete. Se vocês tiverem aula com ele, assim, melhor professor de RUF, simplesmente. Maravilhoso, né, gente? Eu faço isso com ele, simplesmente perfeito. O maior. Pode ir, Jai. Eu tava pensando se eu começava. Boa noite, gente. Eu tô com a câmera desligada porque minha internet tá meio instável. Mas eu vou apresentar a Gabi. Gabi Dantas. A nossa musa velha aqui do grupo, do núcleo, né, da nossa equipe. Enquanto ela estava na empresa. Então, sim, eu tô falando no passado porque a Gabi, ela vai sair, então ela não vai ver os novos membros entrarem. Mas quando ela estava na empresa, ela só lidou com cliente top. E, tipo, é uma ironia, não querendo colocar medo em ninguém, porque o núcleo de projetos é o maior. Mas ela só pegou o cliente, assim, com história para contar. É uma das pessoas mais dedicadas que eu também já conheci, já tive o prazer de trabalhar. Então, com certeza, a Gabi vai fazer muita falta aqui na nossa equipe. É isso. A Jai, falar um pouco dela. Ela é a maior drameira, a nossa cota K-Popper do núcleo. Sabe tudo sobre leste asiático. E a nossa blogueirinha oficial. Se você piscou, ela tirou uma foto e vai ser a melhor foto da sua vida. No caso, eu começo? Pode ser, Bel. Perfeito, então vou apresentar a Má. Ela é integrante da linhagem dos pavões mais fofos da Argos. Inclusive, eu meio que passei a coroa indiretamente, porque primeiro passou para a Rai, depois passou para ela, mas a gente está ali na mesma sintonia. Ela é uma das pessoas assim, mais atenciosas e doces que você vai conhecer. Ela realmente está sempre pronta para ajudar e sempre muito preocupada com todos, muito fofa mesmo. Ela é amante de gatos e dona do gatinho mais fofo do mundo, gente. Se vocês forem no Instagram dela, juro muito. Amei ver todas as fotos. E, como eu disse, você pode sempre contar com ela para o que você precisar e ter a certeza de que ela vai fazer o máximo para entregar uma mulher que ela puder. Então, com certeza, sim, pode contar com ela para tudo. Poxa, obrigada, Bel. E a Bel, ela veio do Mato Grosso do Sul. E ela tem uma visão, assim, muito leve das coisas. Eu lembro que eu tava chegando, assim, super nervosa e a Bel super tranquila, sabe? Então, tipo, é bastante diferente. Né? E também, não importa o problema, né? A gente passou umas situações difíceis, né? Ela coordenou meu primeiro projeto. E, cara, a Bel vem com uma solução incrível pra gente, com certeza. Né? Super dedicada, doce também da linhagem dos pavões fofos da Argos. E eu sou apaixonada por gatinhos, ela por doguinhos, enfim. É muito bom, assim. E, cara, com certeza, né? A Bel tem uma trajetória incrível aqui na Argos. Ela já tá chegando no fim também, né, Bel? Mas ela veio de GP, foi diretora de GP e agora veio também para projetos. E, cara, né, teve uma história incrível aqui na Argos. Obrigada por tudo, viu, Bel? De verdade. O que eu tenho de projetos foi você que me ensinou. E obrigada por tudo. Boa noite, gente. Tudo bom? Bom, eu sou o Felipe, né? Tudo bom? Primeiramente, parabéns para todo mundo que está aqui, que passou. Vou apresentar agora a Nicole, né? Ela que está sempre no corre, não abre a mão, mas não abre a mão de um rolezinho com uma cerveja geladinha. E é aquela amiga que você sabe que está ali para tudo, juro.
ela chama os amigos dela para tomar um vinhozinho no apartamento, entendeu? Bater aquele papo. E ela vai vencer, ainda vai conquistar o mundo, além de ser a Marta Antes de R.U.F., não é propaganda, não é mentira, tá bom? Podem confiar. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Obrigado. Então, Felipe, gente, na nossa edição a gente entrou junto. O Felipe simplesmente cabia em todos os núcleos, porque ele faz todas as coisas. Então, a gente tem a honra de estar em projetos, ele está em projeto com a gente, mas ele podia literalmente ser o nosso diretor e todas as outras coisas. Ele é a pessoa cinéfila, já viu todos os filmes do mundo. Se vocês forem as pessoas do filme, vocês conversem com ele, que ele vai conseguir, vai falar com vocês. Também curte uma leitura, finzinho de tarde ali, quietinho, mas não é porque ele é quietinho que ele vai deixar de beber um drinkzinho no final de semana, né? Somos todos humanos, e é isso. Oi, gente. Vou falar um pouquinho sobre a Duda. Ela terminou agora a gestão como nossa coordenadora de projetos. Ela é fã de carteirinha da Canta. Todo mundo já viu ela na Canta, acho. E, claro, a Rainha do Tamborim na baixaria. Ela é formada nas, acho que 18 temporadas de Grey's Anatomy e está fazendo uma pós em Chicago Med, que ela começou agora. E é uma das pessoas mais competentes e dedicadas de R.U.F., isso eu tenho certeza. E foi meu braço direito agora nessa gestão. A Duda não pôde estar aqui com a gente hoje, ela teve um compromisso, então eu vou apresentar a Paula para vocês. A Paula é a nossa antiga diretora da gestão passada, é simplesmente a mais animada dos rolês, a mais dedicada de todas, ela brilhou muito na última gestão. Nosso chaveirinho com alma de heterotop, que ama moto velocidade e reality shows de padrões. A maior, gente, ela vai estar presente com a gente aqui amanhã, ela vai dar uma palhinha na nossa capacitação, então fiquem de olho aí. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso núcleo, né? Quais são assim, as nossas demandas, o que a gente faz. Basicamente, a gente lida com a parte de gestão e planejamento dos projetos externos. Então, assim, quando a gente fecha um serviço, projetos fica responsável por organizar, fazer todo o planejamento de como aquilo vai ser executado, por quem vai ser executado, e somos nós que coordenamos os projetos. Todo mundo na empresa participa de projetos, galera, fiquem tranquilos. A gente faz essa questão da coordenação das equipes, né, como eu falei agora. A gente também faz vários projetos internos dentro do nosso núcleo, assim, para melhorar mesmo os nossos processos da empresa, seja para dar uma ajudinha à negociação, quando eles precisam saber, né, a viabilidade do cliente. Então, a gente faz toda essa parte. Nós temos reuniões quinzenais, então, a cada 15 dias aí a gente está se reunindo para poder conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido no núcleo, e a gente intercala essas reuniões quinzenais com capacitações pelos próprios membros. Então, a gente está sempre conversando quais são os possíveis temas que a gente tem dentro do núcleo que a gente quer saber um pouquinho mais, e aí que entram as capacitações. E agora vamos conversar um pouquinho sobre quais são as competências de quem tem o perfil de projetos. Uma pessoa muito proativa, porque o nosso núcleo, não querendo assustar ninguém, mas a gente tem bastante demanda. É uma pessoa com um espírito de liderança, eu acho que é muito importante, já que a gente está sempre à frente aí dos projetos da empresa. Muito trabalho em equipe, a gente como está dentro dos projetos e coordenando, é muito importante a gente saber trabalhar com o outro. E principalmente, eu acho que esse é o chave aqui, é a organização, porque se a gente está responsável pela organização dos projetos, que é assim, a alma da empresa, né? Tem que ter a questão da organização, saber planejar bem, saber manejar bem o tempo, que isso é essencial para o nosso núcleo. Agora, os nossos consultores vão apresentar os nossos serviços para vocês conhecerem mais um pouquinho do que a gente realiza aqui dentro de projetos. Bom, gente, eu vou começar falando sobre o diagnóstico administrativo, que é um tipo de projeto muito completo, que foca, na verdade, nas questões burocráticas envolvidas numa venda internacional de produto, né? Então, a gente visa ajudar o nosso cliente na venda e
passando informações relevantes, não só falando sobre, analisando internacionalmente o cenário internacional, o comércio, mas também falando das questões legais envolvidas no processo de exportar um produto. E alguns pontos que a gente aborda nesse projeto, a gente fala o NSM, do produto do cliente, que é, na verdade, uma categorização do Mercosul para organizar, né, o comércio exterior nos países envolvidos. A gente também faz uma análise das políticas comerciais dos países envolvidos. Isso tudo é muito importante por causa das questões burocráticas, a documentação envolvida, como o cliente consegue, e esclarecer alguns termos de comércio internacional. Bom, é basicamente isso. Pode passar, amigo. Agora a Nicole vai falar um pouquinho sobre análise comercial. Então, gente, a análise comercial é um estudo que a gente direciona as estratégias para ver que vão deixar o produto mais competitivo no mercado exterior, mais atraente lá para fora. O jeito que a gente consome no Brasil não é necessariamente o mesmo jeito que alguém consome na Colômbia. Então, quando um cliente precisa exportar alguma coisa, ele precisa pensar a forma dele deixar o produto dele mais atrativo para esse lugar. E a gente divide esse projeto em 3 fases. Tem a parte da análise cultural, da tendência dos consumidores, e taxa de aceitação. Pode passar, por favor. Então, a análise cultural, a gente vai pegar, vai fazer pesquisas que vocês, todo mundo faz RIT, devem saber, ou se não souberem, também está tudo certo. A gente vai aprender pesquisas qualitativas ou quantitativas, que a gente vai ver os dados, igual o Facebook faz vendendo data, só que a gente não compra data no Facebook, a gente vai pesquisar lá, né? Não tem como, a gente não está nesse nível de comprar os dados das pessoas, mas é como se fosse. E a gente vai lá e pesquisa muitas coisas, vê o padrão de comportamento, padrão de consumo. Por exemplo, biquíni. Se a gente for exportar uma empresa brasileira vai exportar biquíni para os Estados Unidos, as brasileiras usam biquínis bem menores. Então, você tem que adaptar o seu produto. Aí depois a gente pesquisa a tendência desse consumidor. A gente mapeia quem é essa pessoa. O produto vai ser consumido, vai ser vendido para quem? Mulheres de 30 anos, homens de 60 a mais. E a gente vai descobrindo qual perfil se adapta mais para o produto que a gente está tentando exportar, nesse lugar que o cliente já escolheu. E depois a gente tem a parte de inteligência, que é a gente estrutura as estratégias para poder fazer o empreendimento nesse outro país vingar. Então, a gente vê como é que é a concorrência, a gente vê quais são as oportunidades, tudo mais, os indicadores, como é o mercado lá, como é que funciona, e a gente entrega essa análise hiper completa para o cliente. E é isso. Eu esqueci dessa parte, que tinha essa parte no slide, desculpa. Esse é basicamente o que a gente entrega no projeto. Cada projeto nosso todos os nossos projetos têm metas e tem escrito o que o cliente espera receber, até, né? Porque é bom todo mundo saber o que vai receber antes de assinar o contrato. Então, a gente vai apresentar... Essa parte eu acho que vocês podem ler, não vou ficar lendo slide, né? Porque para deixar as coisas mais dinâmicas, mas assim, a gente apresenta os certificados que eles precisam, os acordos que tem acerca da exportação desse produto, a gente busca feiras para poder ver como é que para o empresário se inserir naquele mercado, ver a questão dos compradores, e a gente entrega isso num documento bonitinho, organizado para o cliente. Eu acho que agora acabou. Acabou. É isso, então. Boa noite, gente. Eu vou comentar agora um pouquinho do estudo de mercado, porque dando um spoiler da nossa tarefa, vocês vão fazer um estudo de mercado, né? Mas fiquem tranquilos que vai ter mais informação do que eu vou dar hoje. Hoje é só uma prévia mesmo, a gente está apresentando todos os serviços. Então, como vocês vão fazer um estudo de mercado, não perfeitamente como vocês fariam dentro da Argos, né? Mas como trainees, né? Eu vou dar algumas informações dos nossos serviços agora, mas fiquem calmos que a gente vai aprofundar mais nisso,
né? Então, o estudo de mercado, digamos que um cliente quer exportar açaí, que foi exatamente do meu trainee, né? E você precisa saber, né, qual país é o melhor, né, entender como isso é produzido no Brasil, como a gente vai, né, fazer o entre safras, como a gente vai fazer a produção estar alinhada com a exportação. Então, basicamente, o estudo de mercado acontece quando um cliente chega com um nicho de mercado, né, com um produto que ele quer exportar, né, mas ele precisa dessa ajuda para esse direcionamento. Então, a gente basicamente vai analisar nacionalmente e internacionalmente para auxiliar esse cliente a exportar. É uma tarefa realmente muito legal de fazer, né? A gente fez junto no grupo e foi muito bom. Então, basicamente, os objetivos desse serviço é auxiliar na inserção internacional de êxito do cliente, minimizando riscos, né? Então, ao invés de exportar para um país que não tem tanto mercado, você vai ter um direcionamento para as melhores opções ou para a melhor opção, né? Então, basicamente, a gente aponta a região do mundo para o melhor retorno dessas exportações do cliente. Como isso é feito? Né? Analisando o cenário nacional e internacional por meio de diversos aspectos, né? Porque numa relação entre comércio entre povos, né, que são as relações, né, a gente não envolve só coisas meramente econômicas, né? A gente também tem aspectos sociais, políticos, culturais, comerciais. Então, toda essa série de fatores é levada em conta no estudo de mercado, né? A gente entende o atual panorama para definir previamente, né, como esse cliente pode se inserir. Eu lembro que no meu trainee, quem fez essa apresentação foi a Duda, e ela até deu um exemplo que a Argos tinha feito na época, né? Que foi um projeto de argamassa, né? Porque, naturalmente, o cliente só chegaria com um produto e algumas informações sobre ele, e a gente definiria o país, mas como a Duda comentou na apresentação, nesse projeto o cliente já chegou com uma ideia de exportar para a Bélgica. Né? Então, claro que o projeto foi mais direcionado a esse país, né? A gente não fez tanta análise do zero, a gente fez o que o cliente pediu, no caso a gente, né, a Argos na época antes de eu entrar, então foram levados em relação às atualidades da Bélgica, no caso, né, a relação da Bélgica, Rússia e Ucrânia pensando na guerra. Então vocês podem reparar que é algo muito completo, né? A gente pensa nas atualidades, a gente pensa em como o país funciona, como ele está se relacionando com os demais. Pode passar, por favor, amigo. Não sei se o slide já passou sim. Então, aqui está um pouquinho mais estruturado, mas eu resumi bastante. Basicamente, o projeto tem 3 pilares básicos, que é uma análise do mercado nacional para a gente entender como o mercado está funcionando no Brasil. Então, por exemplo, eu lembro que no meu trainee a gente estudou as regiões do Brasil, onde o nosso cliente está localizado, como é que eles exportam, né? A visão desse mercado, o tamanho desse mercado interno, os obstáculos, né? Então, a logística envolvendo para chegar no porto para exportar, como é que isso vai ser feito, né? Como estão as exportações brasileiras? Isso é durante todo o ano? Tem algum período? Né? Então, a gente analisa o mercado nacional e depois passa a analisar o mercado internacional. Né? Quais são as tendências para esse mercado? Ele está crescendo? Ele está diminuindo? São positivas? São negativas? Né? Isso é até bom para mostrar para o cliente, olha, as perspectivas são positivas para esse produto, né? Ele está crescendo bastante. Né? Então, a gente vai ver os principais exportadores, os principais importadores, né? Os concorrentes do Brasil, por exemplo, quem mais importa do Brasil, os períodos do ano que isso acontece e muito mais. Né? Isso é só resumido, mas é bastante coisa. E a análise do mercado, né, a partir dessa análise nacional, internacional, a gente vai definir o mercado exportador, o melhor mercado para esse cliente. Né? Então, esse mapeamento de dados passa a ser mais direcionado para esse mercado. No nosso caso, o que a gente fez foi a Bélgica, né? Mas vocês vão escolher o melhor país, e aí vocês vão passar a ver, né, o histórico público-alvo do mercado do país, né, como essa cultura, já existem empresas brasileiras lá, né, existem possíveis interferências, o clima é favorável para o produto, ele vai ter que ter uma preocupação maior com a forma de embalar. Então, é um produto, né, que é super completo, né, que leva em conta diversos fatores. E eu deixei aqui anotado, né, SWOT, PESTEL, vocês vão entender isso melhor, é só um resuminho mesmo, mas basicamente são formas de realizar essa análise do mercado exportador. Então, a análise SWOT, traduzindo, fica análise fofa, né? Então, você leva em consideração as forças, oportunidades, fraquezas, ameaças, isso levando em conta os aspectos, né, políticos, econômicos. Então, vocês vão organizar isso de forma a ver as forças, as oportunidades nesse local, as ameaças nesse local, né? Tudo isso direcionado já para o país escolhido. Né? E a análise PESTEL também vai levar diversos fatores. Isso é interessante mostrar para vocês que não é algo só econômico.
né, que o comércio exterior é algo muito completo, que leva em consideração fatores políticos, sociais, legais, né, de ambientais também, né, tecnológicos. Então, é super completo e você desenvolve diversas habilidades, né, como pensamento analítico, trabalho em equipe, gestão de tempo, organização, né, é algo divertido de fazer. Eu lembro que no meu treino eu fiquei desesperada, mas quando a gente começou a fazer foi algo realmente divertido. Você entende melhor do próprio Brasil, do próprio país exportador, né, e é realmente bastante completo. Né? Obrigada, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, no final a gente vai abrir também, tá? Deixa anotadinho. Pode passar, tá, amiga? Bom, vou falar aqui da Dani, né, dupla nacionalidade, que eu diria que é um dos carros-chefes, né, daqui da Argos. Tem aqui listados os 4, são os principais países que a gente faz, mas a gente faz bastante também vezes para outros, né, vai depender da viabilidade, que a gente sempre pesquisa com bastante calma, né, para saber se é possível mesmo ou não. E não tem muito mistério, tá? Essas características aqui, elas geralmente servem para tudo que a gente faz, então preste bastante atenção, que são o passo a passo detalhado, né? Você dá bem mastigadinho para o cliente, entendeu? Deixar tudo bem arrumadinho para que ele não tenha dúvida de nada. A gente sempre pega os documentos, formulários, taxas, contratos, tudo que o cliente vai precisar para ele poder requerir a dupla nacionalidade dele. Né? É bom sempre lembrar que a gente faz uma consultoria, a gente não vai no consulado, não vai no Detran, não vai em nada tirar os documentos para o cliente. A gente vai mostrar o que ele precisa para pegar seus documentos, entendeu? Isso é muito importante. E por último, que é a parte mais importante, é que o projeto ele sempre tem que ser personalizado de acordo com o que o cliente quer. Que eu diria também que serve para tudo, porque é o nosso diferencial, né? É o que vai mostrar, vai deixar o cliente satisfeito, vai cumprir os objetivos dele e fazer com que ele espere que a gente entregue, entendeu? Então é sempre muito importante, né? Foquem sempre nisso para quem for para projetos e quando vocês estiverem fazendo atividade de projetos, né, é sempre bom personalizado. E a divisão do projeto, né? Ela também acaba sendo parecida com os outros, mas vocês vão ver com mais calma para quem entrar, que é a introdução, né, seguida da documentação, a gente põe as etapas em passo a passos, depois informações gerais, né, para situar o cliente e tudo mais, e por fim um checklist, justamente para seguir essa ideia de uma organização, né, de algo que a pessoa possa de fato ver com calma, não tenha nenhum problema, nenhuma dificuldade, porque sempre é o mais importante, é entregar uma coisa de qualidade e personalizada para o cliente, sempre prestem atenção nisso. Enfim, eu fechei aqui, né, pode passar para o próximo. Eu lembro que, só fazendo mais uma contribuição aqui, eu lembro que na nossa abertura ontem, alguém chegou a perguntar, eu acho que Rafaela, não tenho certeza, né? Sobre os países que a gente fazia, os nossos carros-chefes de dupla nacionalidade atualmente é DN portuguesa, italiana e alemã. A gente já fez DN espanhola aqui, mas atualmente é mais português, italiano e alemã. É um projeto assim... Isso, você. Então lembrei. É um projeto, assim, bem legal de fazer. A gente tem todo um processo antes, né? Porque a gente tem sempre que checar a viabilidade do cliente e, às vezes, isso é um processo que exige uma certa pesquisa, entendeu? A gente tem um grupo, assim, direto de comunicação com negociação, porque aí chega um lead e ele quer saber se ele tem direito àquela dupla nacionalidade. Ele passa, assim, todo o histórico dele, assim, da família, e a gente tem que ir lá pesquisar para saber se isso é viável ou não. Em casos, por exemplo, de DN alemã, chega a ser mais um pouquinho complicado a gente pesquisar, porque são várias regrazinhas, assim, de datas. Sei lá, se fulano imigrou antes de tal data, se ele imigrou depois, se ele se naturalizou antes de ter os filhos. Então, assim, mas eu gosto muito de fazer essa pesquisa, eu acho super legal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Exatamente, a gente ainda lida com sites em alemão, que de vez em quando a gente tem que pegar uma ajudinha de alguém, ou, sei lá, o Google Tradutor, mas a gente consegue fazer. Boa noite, gente. Meu nome é Jaiane, para quem não me conhece. Eu vou apresentar sobre o nosso serviço de visto. Eu não sei se minha voz está travando. Eu não vou apresentar com a câmera aberta, porque a minha internet está bem estável. Mas, também complementando o Felipe, com certeza DN e visto é o que mais sai aqui na Argos. A gente somos quase especialistas. E são serviços que estão bem estruturados aqui.
Digo com muita convicção, porque até outras EJs aí, tipo a da UFRJ, Coffee, pede de vez em quando ajuda para a gente poder fazer uma parceria, uma conjunta, para a gente aprender também. Mas é bem legal que esses são os nossos serviços mais bem estruturados, então vocês vão ter todo tipo de contato quando se entrarem para projetos. Os pontos importantes que eu vou falar nessa apresentação, então vou falar sobre os tipos de vistos, as necessidades básicas, a questão da viabilidade, o cronograma e os conceitos importantes. Eu também vou passar, não vou demorar muito, porque algumas coisas o Felipe já falou, e é muito interessante porque a nossa estrutura, tanto para DN, para visto, é um pouco parecida. Assim, é só estrutura mesmo, porque acaba que cada serviço é muito personalizado. Mas é bom já ter tudo estruturado, porque a gente não vai precisar fazer nada do zero. Pode passar, Maria, por favor. Tá, então eu vou falar agora sobre os tipos de visto e principalmente os que mais saem. Então, o de aposentadoria, o de estudante, o de trabalho, o de turismo. Então, aqui, né, a gente tem os vistos são mais simples, outros são mais específicos, vai depender do caso do cliente. Então, os de trabalho de estudante e os de turismo saem bastante, mas os de aposentadoria também saem com certa frequência. E o de trabalho, por exemplo, é um projeto com grande procura, principalmente por causa da situação, enfim, que o Brasil se encontra. Então, as pessoas buscam mesmo sair do país e buscar novas oportunidades. Então, frequentemente, a gente tem leads procurando tipos de visto que sejam ideais, né, para a questão de você ter a possibilidade de trabalhar no país em questão. O de estudante. Diversos leads possuem esse interesse de estudar, né, fora do Brasil, porém, às vezes, não sabe qual é o melhor procedimento. Então, às vezes, muitas das vezes, na verdade, o lead chega para a gente, na verdade, para negociação, né? Negociação em projetos é bem grudadinho, assim, é carne e unha, a gente está sempre em comunicação e diálogo, porque às vezes o lead chega com um tipo de visto, uma modalidade de visto, e às vezes não é aquela, às vezes tem outra que se encaixa melhor na situação dele. E, então é bom porque a gente também consegue ter essa noção dos quais tipos, quais modalidades, se é específico ou não, para poder também apresentar uma consultoria que encaixe para a realidade daquele cliente. Pode passar, Maria? Por favor. Tá, agora que as necessidades básicas, é importante a gente se atentar também a essa parte, porque quando um lead chega para a gente tem que analisar o caso dele, principalmente a viabilidade. Então, analisar se o caso do cliente se apresenta condições necessárias para tirar o visto. Então, às vezes tem documentos que são tipo básicos, pré-requisitos, que se o cliente não tiver, ele não vai conseguir tirar. Então, não tem como a gente chegar para fazer um serviço de consultoria desse se a gente não vai conseguir desenvolver ele. Então, a gente não consegue fazer muita coisa. Se o cliente não tiver viabilidade, a gente não consegue fazer. O segundo é entender o caso. Esse eu acho disparado um dos mais importantes também, porque você precisa entender qual é a situação daquele cliente para você entregar a consultoria mais perfeita para ele, o que vai realmente encaixar para o que ele precisa. Então, às vezes, você conversar com o cliente e você... Enfim, às vezes o cliente ele é mais sincero, conversa mais sobre a questão dele, pessoal, e enfim, as ambições dele. Então, fica mais fácil a gente entender e, enfim, oferecer o melhor tipo de visto. E até na hora dos passo a passo, oferecer isso de maneira mais clara e, às vezes, mais informações do que, às vezes, ele nem sabe que precisa. Então, também é uma questão de você entender as dores. Então, entender o caso é muito importante. Pesquisa detalhada e solução personalizada. Vocês vão ver nos próximos slides que eu vou apresentar também, que tudo que a gente propõe fazer aqui na Argos, eu acho que esse é até um dos nossos diferenciais, é que a nossa pesquisa e a nossa solução ela é realmente personalizada. Por mais que a gente tenha uma estrutura que possa ser, né, um copia e cola, cada questão, cada caso é muito específico. Mesmo que mesmo se for ter 3 vistos para Portugal, vai ter alguma coisa que vai diferenciar, vai ter alguma burocracia que vai ser diferente. Então, a gente propõe essa solução personalizada. Pode falar, Maria? Não, que você estava comentando isso, eu lembrei do nosso último projeto, que foi um projeto de visto de trabalho para a Alemanha, e isso é muito real. Às vezes a gente acha que por já ter feito vários projetos daquele tipo, que
que vai ser só uma coisa assim muito parecida, mas, por exemplo, aconteceu que o cliente queria uma coisa muito mais sintetizada em tópicos, então a gente adapta a estrutura do nosso projeto para encaixar no que o cliente pede. Não, com certeza, isso é muito interessante, porque enquanto os clientes querem realmente aquela um serviço, né, uma consultoria mais objetiva, que ele vai poder pegar e chegar lá e fazer, tem outros clientes que chegam aqui querendo saber informações que às vezes nem precisa. Então, assim, preciso ter comunicação flexível, já indo para o próximo ponto, saber conversar, chegar e propor as soluções de maneira que faça o cliente entender que talvez seja a melhor opção para ele. Mas é claro que se ele insiste muito, aí no caso ele está tomando responsabilidade, mas eu nunca tive problema com cliente dentro da Argos, mas eu sei que tem meus colegas de equipe que já tiveram algumas questões. Mas enfim, quem vir para o projeto vai ver como é que funciona aqui dentro. Pode passar, Maria. Por favor. Então, questões de viabilidade. Então, estudar a viabilidade básica antes, a gente sempre conversa aqui dentro do núcleo que assim que o cliente fecha o contrato e que a gente pega o projeto aqui dentro do núcleo e que um consultor de negociação ele passa todas as informações que ele negociou, que ele conversou com o cliente antecipadamente, né? A gente sempre procura fazer estudar a viabilidade. Porque eu vou falar sobre a reunião de alinhamento, que é com o cliente, mas o quanto melhor você saber a situação do cliente e a viabilidade dele, mais fácil vai ser o projeto ao longo dos dias, da semana. Então, é importante se informar através dos documentos de viabilidade e fazer pesquisas. Nessa última gestão, também nessa gestão, a gente está implementando documentos de viabilidade. É interessante também porque documento de viabilidade é uma coisa que sempre está se renovando, de uma vez em quando ou outra, sai uma burocracia nova, uma legislação nova, então não tem como ser algo muito estático, a gente está sempre pesquisando muito, então aqui no núcleo a gente faz muita pesquisa para estar sempre por dentro das informações e todas as mudanças burocráticas dos países, para a gente poder atender os clientes de melhor maneira e também ter mais uma noção de como a gente vai aceitar e a gente vai ver essa viabilidade para até propor os serviços. Então, caso sinta necessidade para conseguir o caso e fazer as perguntas certas ao lead, no caso do documento de viabilidade. E caso tenha dúvidas, busque um consultor. Então, a gente aqui trabalha muito em equipe, por mais que, enfim, a Bel vai sair, a Duda vai sair, a Paula vai sair, a gente pode gritar elas pelo WhatsApp, mandar uma mensagem, mandar um áudio, até pessoas de outras gestões, você manda mensagem, uma pessoa até que tem mais experiência que você. Então, a gente está sempre buscando conversar e pesquisar junto, eu acho que o núcleo é muito isso. Assim, também junto com negociação, já que a gente conversa muito sobre a questão da viabilidade dos serviços. Sobre a questão das condições básicas. É sempre bom saber se o lead tem ciência de algumas das necessidades básicas relacionadas ao visto, para que esse visto seja minimamente possível. Então, foi o que eu falei, né? A gente está informado das mudanças burocráticas e legislativas de cada país, é importante porque a gente precisa propor essas soluções para os clientes. Então, não adianta um cliente falar que quer trabalhar nos Estados Unidos, sendo que um dos pré-requisitos é você ter um convite da empresa, da organização que você vai trabalhar, falando que você aceitou essa pessoa e você quer ela trabalhando na sua empresa, e enfim. Se ela não tiver isso, às vezes não é viável, ela não vai conseguir ir com esse tipo de visto. Então, é necessário conhecer essas condições básicas, esses pré-requisitos. E sobre a questão da consultoria e assessoria, o Felipe já falou um pouco. Vira e mexe, a gente tem que continuar falando com os clientes a respeito disso, qual é a diferença, né? Porque nós somos uma empresa de consultoria, então a gente vai fazer o passo a passo, assim, o mais detalhado possível. Eu estava dando uma olhada nesse serviço que foi entregue, nesse projeto que foi entregue pro carinha da Alemanha, que foi esse último vídeo de trabalho que a gente entregou. Tiraram até o print, né, da página do site do Bruno, para poder, explicar para ele como é que é o site, o passo a passo, a gente coloca super link, a gente fala, aperta aqui, aperta ali, faz isso, faz aquilo. Então, assim, a gente faz da melhor maneira possível, mas a gente não chega e manda o seu documento do cliente para o consulado, a gente não faz isso, a gente vai mostrar o passo a passo, mas a gente não vai ir lá e colocar e fazer para você, para o cliente, no caso, né? Então, é muito importante a gente reforçar isso, porque às vezes o cliente não se dá conta, ou, enfim, tem as questões e às vezes pressiona por uma questão de, enfim, querer o serviço, feito da melhor maneira possível, mas a gente faz consultoria e não assessoria.
Pode passar, Maria, por favor. E aqui eu trouxe uma lista também. Que bom que o Bruno foi um ótimo cliente perfeito, porque, assim, eu também sempre peguei clientes ótimos, assim, então não posso reclamar de nada. Mas vira e mexe, sempre aparece algum que, enfim, às vezes não entende o objetivo da empresa, e aí eu acho que essa falta de comunicação é complicada, mas a gente aprende a dialogar com isso. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, sabe, na empresa Júnior também, buscando aprender. E aí eu fiz uma lista sobre os projetos feitos que a gente já entregou aqui na Argos. Da Alemanha sai muito para os Estados Unidos também, para Portugal. Eu também estava vendo a pasta da Espanha, mas todos esses já saíram para Polônia, para Itália, para Austrália. Vira e mexe tem alguém pedindo, sei lá, para um país do Oriente Médio. E é interessante porque nessa questão do visto, a gente não se limita. Então, se surgir algum lead, sei lá, querendo ir para a Índia, a gente vai procurar saber essa viabilidade, a gente faz a negociação, vai conversar com a gente, ver se tem essa possibilidade, e aí, se a gente vê que o caso desse cliente tem viabilidade, a gente coloca o projeto para frente e executa o projeto. Então, por mais que esses sejam os países que eu coloquei, né, que mais sai aqui na Argos, a gente também não se limita a isso, a gente pode fazer outros tipos. Pode passar, Maria, por favor. Então, sobre a estrutura do projeto, o Felipe também já falou, porque é muito parecido com visto, mas aí, explicando também, a introdução, basicamente, a gente vai explicar o que a gente vai entregar nesse serviço, às vezes também explicando algum tipo de burocracia. Nos pré-requisitos, a gente vai colocar os documentos base, então, o que basicamente a viabilidade, né? Se você não tiver isso, você não consegue, mas é muito raro a gente chegar, assim, começar a fazer um projeto e ele não ser viável, não faz sentido. Essa parte de etapas de documentação, geralmente elas são as maiores, porque, enfim, você tem que fazer nesse passo, no etapa, a gente tem que fazer o passo detalhado, e na documentação a gente explica cada documento. Então, geralmente são 2 partes longas da estrutura do projeto. As informações gerais, a gente coloca, em sua maioria, né? Endereço de consulado no Brasil, às vezes endereço é importante para essa pessoa saber para o país que ela vai, então essas informações mais gerais, até informações relacionadas à vestimenta, como você deve se portar no consulado, e, enfim, todo esse código de vestimenta. As dicas e o checklist. O checklist, ele é tipo... Geralmente, nossos clientes amam o checklist, porque ele é realmente uma mão na roda, assim, porque geralmente os documentos ficam muito longos, porque, enfim, a gente faz bem personalizado, bem completo, e aí quando chega no checklist, tá realmente para o cliente marcar, sabe? Então fica muito mais visual, fica muito mais fácil do cliente visualizar o que a gente fez, e ele consegue até marcando, e enfim, então é bem legal isso. E voltando para o ponto de dicas, e eu também coloquei a questão da análise de oportunidades, e eu acho que isso é uma das questões também que fazem a gente aqui na Argos entregar uma parada bem legal para os clientes, porque vamos supor que uma cliente, ela vai para os Estados Unidos e ela está indo com visto de trabalho, e aí ela vai, por um acaso, levar o filho dela. E aí, nessa parte de dicas, a gente faz, além, né, é meio que uma informação bônus. A gente faz essa pesquisa para ela sobre, sei lá, escolas que o filho dela pode estudar, ou algo assim do tipo. Ou se for um visto para turismo, a gente, sei lá, a gente vai fazer uma lista dos lugares mais legais da Itália, por exemplo. Então, meio que é uma parada bônus que a gente entrega. E por isso chama análise de oportunidade, né? É o nosso diferencial que nos difere dos outros serviços que é oferecido no mercado. Pode passar, Maria, por favor. E aqui falando agora do cronograma, geralmente nossos serviços são feitos de mais ou menos um mês, então são 4 semanas, né? Na primeira semana a gente tem a reunião de alinhamento e análise SWOT, então no próximo slide explica o que é reunião de alinhamento, mas já explicando, basicamente a primeira reunião com o cliente, definitivamente a reunião assim, muito importante para a gente aqui, porque por mais que os consultores de negociação nos passem as informações que eles negociaram junto com o lead naquele período, depois que ele vira cliente, a gente também tem que revisar aquelas informações, ver se está tudo certinho. No meu caso, eu
na verdade, o último serviço que eu entreguei foi de DN portuguesa, e aí a cliente, ela achou que ela queria uma coisa, mas na verdade ela queria outra, assim, né? O caso dela era para outra coisa. Então, a gente tem que sentar com o cliente, conversar, apresentar a equipe, e apresentar as informações que a gente já tem para poder confirmar, conversar para entender mais o caso desse cliente, para poder entregar o melhor serviço possível. Depois que a reunião de alinhamento acabar com o cliente, a gente continua na ligação, né, na reunião, a gente faz as divisões de tarefa e o cronograma. Então, a gente monta toda essa semana, primeira, segunda, terceira, quarta semana, o que cada um vai fazer. E aí tem também a criação da parte do Drive, nessa parte, no caso, né, de conduzir a reunião de alinhamento, de fazer a divisão das tarefas e a criação da parte no Drive, ela é feita pelo um dos coordenadores de projetos. Então, quem vai vir para projetos vai ter essa oportunidade de coordenar os serviços, por mais que toda a empresa faça os projetos como consultor, a gente aqui do núcleo que faz, que coordena todos eles, então é uma ótima oportunidade para poder desenvolver liderança e, enfim, trabalhar em equipe também. Aí, na semana 2, a gente começa a pesquisa. Então, pesquisa sobre a documentação, pesquisa sobre as etapas. E aí, a gente mantém essa comunicação bem clara entre todos os membros da equipe, porque alguma das pesquisas vai ser mais fácil, outras mais difíceis, e a gente vai se complementando também. A gente faz um grupo no WhatsApp para conversar e para trocar. Se a gente precisar de alguma reunião, a gente também faz. Semana 3. Aí, no caso dessa reunião parcial, ela depende muito. Tem cliente que pede essa reunião parcial para poder acompanhar como é que está sendo a pesquisa do serviço e como a gente está executando a consultoria e tudo mais. No meu caso, eu nunca peguei nenhum cliente que pedisse reunião parcial, mas eu sei que já aconteceu bastante aqui com outros amigos meus, colegas de núcleo. Então, o cliente ele pode solicitar essa reunião parcial e a gente oferece. Se o cliente quiser, né, acompanhar, a gente apresenta. Pode falar, Júlia, porque eu sei que o seu já pediu, né, reuniões parciais. Ele não só pediu isso, mas a gente fez uma entrega parcial para ele também. Estava com muita pressa para ir para a Alemanha. E aí, a gente, sei lá, na segunda semana, entregou uma parte do projeto que era mais essencial para ele resolvendo as coisas dele. E aí, por mais que não seja o projeto final, já adiantou bastante a vida dele. E a gente tem feito isso, na verdade. Realmente é muito legal, assim, o cliente já está a par do que a gente está fazendo, né? Do que a gente está propondo e oferecendo para ele. Mas também, se o cliente, por um caso, ele não quiser saber sobre, assim, né, tiver muito tempo disponível para reunião parcial, geralmente os coordenadores dos projetos, a gente mantém, né, essa comunicação bem aberta pelo WhatsApp ou por e-mail, se o cliente preferir. Mas, assim, a comunicação entre esse coordenador e o cliente, geralmente, ela é bem flexível, bem clara, assim, e a gente mantém esse contato bem direto. Então, o que o cliente precisar, a gente está aqui também. Aí, continuando, aí precisa de informação adicional e montar checklist, a gente faz isso na terceira semana, ou talvez não, assim, é só realmente um cronograma base, mas às vezes pode ser que seja adiantado, pode ser que atrase também, vai depender muito do projeto. Na semana 4, a gente faz a reunião geral do projeto. Então, a gente faz a entrega do projeto para o cliente, ou se a equipe quiser se reunir para poder conversar sobre o projeto também, a gente também faz. A gente faz a coleta do NPS, o que é muito importante também. E a gente faz esse feedback entre a equipe. A gente roda um formulário entre todos para todo mundo entender como é que funcionou, se funcionou para todo mundo, se alguém teve dificuldade, até para que a gente possa melhorar toda essa nossa dinâmica na entrega de serviço, no trabalho em equipe também. Pode passar, Maria? Aí aqui, como eu falei, que eu ia explicar mais detalhadamente, a reunião de alinhamento é uma reunião inicial com o cliente e com a equipe. O NPS é a nossa pesquisa de satisfação no cliente, que conta com, na verdade, como parte das metas da empresa, então isso foi muito importante. Sim, para a gente ter uma noção de como funcionou aquele projeto e também a satisfação do cliente em relação a isso, né? Enfim, tem cliente que some, que não responde. Vai, Maria, pode falar. Não, só para comentar, ontem a gente bateu um papo sobre Rio Júnior, sobre Brasil Júnior, então o NPS é muito importante para a gente, é uma das metas que a gente tem lá para bater. Só assim, para dar um insight para vocês e linkar com a nossa reunião de ontem. Pronto, então, o NPS é muito importante para a gente e tem alguns clientes que dão, assim, a Kátia e some, e a gente vai atrás dos clientes para poder responder esse NPS, que é muito importante. Mas é isso, mas a gente consegue no final, depois de muito insistir.
E também já expliquei um pouco da reunião parcial, que é basicamente para atualizar o cliente. Às vezes a gente oferece, às vezes o cliente pede, às vezes tem uns que nem pede. Mas enfim, pode passar, Maria, por favor. Então, agora, o último slide, dicas finais. O que eu poderia falar para vocês, que todos nós poderíamos falar sobre todos esses serviços que foram apresentados hoje. Busquem projetos antigos, então, para quem vai entrar em projetos, na verdade, para qualquer pessoa da empresa, né? O Drive fica aberto para todo mundo olhar, principalmente porque todo mundo faz projetos, mas buscar, entender e olhar os projetos antigos ajuda muito. É claro que você realmente só vai aprender quando você tem aquela pressão de fazer e você se inserir no projeto, mas olhar os projetos antigos também é muito interessante, e é muito interessante também porque quando a gente pega projetos de 2020, 2021, 2022, a gente consegue ver a evolução, porque, caraca, a gente vem melhorando, sabe? E é muito interessante porque a gente faz isso juntos. Então, é muito legal ver os projetos antigos. Quem vai entrar na árvore aí, tipo, façam isso, é muito legal. Ver como os nossos projetos eles foram evoluindo e como a gente se expande a cada vez mais e melhora. Estudar os documentos de viabilidade. Então, na última gestão, nessa atual gestão, a gente continua elaborando esse documento de viabilidade. Como eu falei, não é uma parada estática, porque burocracia muda o tempo todo, legislação muda o tempo todo. Então, vira e mexe, a gente tem que adicionar uma informação adicional. Mas estudar esse documento de viabilidade é muito importante. Não só isso também, mas, como eu vou falar em seguida, a gente tem um site de projetos. Então, a gente tem todas as informações lá, não só o site, mas também em relação à questão da viabilidade, entrar em site de consulado. A gente faz muito isso aqui em projetos. Nada melhor do que você ir direto na fonte em relação à informação dos Estados Unidos, ou seja lá qual for o outro país europeu. A gente vai direto no consulado, a gente manda e-mail, né, para os consulados. Alguns respondem rápido, outros não. O de Portugal responde muito rápido, isso é um ponto positivo. Enfim, e perguntem e acompanhem os membros mais experientes. Então, vai ter membro que vai sair, mas tudo bem, você pode chamar, gritar ele no WhatsApp, mandar um áudio de 2 minutos. Vão responder, eu demoro um pouco, mas eu respondo. E, enfim, tá todo mundo aí compartilhando informação. Espero que vocês tenham gostado dessa exposição. Espero que eu também não tenha acelerado muito. E se alguém teve alguma dúvida, por favor, pergunte. É isso, obrigada. Galera, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todo mundo que se dedicou aqui à nossa apresentação. Eu acho que o nosso núcleo é muito completo, uma experiência muito completa da EJ, sabe? Você aprende a executar serviço, você está sempre em contato com o cliente, e eu acho que tem muitas oportunidades dentro do nosso núcleo. Eu espero que vocês se interessem bastante. Vou dar a palavra para a Paula agora. Ei, gente, eu vim mais para dar um suporte, então nem falei na apresentação, não é o que eu vou falar, mas como ex-diretora eu sou muito cadelinha de projetos e eu sei que no primeiro momento o projeto assusta porque é muita informação, meu Deus, são vários serviços, tem que saber muita coisa, e a gente comenta de alguns casos que deram errado, outros casos que deram certo, e a ideia é que você está ali coordenando, então você tem que lidar com tudo, mas foi o que a Jai falou várias vezes, assim, ninguém está sozinho, literalmente ninguém larga a mão de ninguém, a gente tem reunião semanal a cada 15 dias, assim, que é realmente uma reunião de alinhamento, então a gente comenta sobre como está rolando o serviço, e aí, assim, cara, tá dando ruim no meu serviço, o que eu faço? E aí todo mundo senta e sugere, a gente pensa em coisas juntos, então, apesar de ser uma coisa que às vezes assusta, tenho certeza que vocês não vão estar sozinhos e, assim, tem uma base de apoio muito grande. A diretora também está ali sempre acompanhando e, assim, cara, o cliente surtou. Ele falou que não quer mais isso, ele quer mudar tudo. Fala com a diretora, ela vai estar ali para te ajudar, ela vai te acalmar. Então, a coordenadora também ajuda muito nesses casos, todo mundo ajuda. Então, eu sei que no primeiro momento é muita coisa, mas o núcleo é incrível, a gente também tem as capacitações, então assim, a gente está sempre se vendo, sempre conversando, eu acho que isso cria um sentimento de acolhimento muito grande, que é muito importante, e eu acho que é um núcleo que ajuda muito para conseguir estágio no futuro, eu consigo agora, eu tenho certeza que foi pela minha experiência em projetos, então não sintam medo, assim, de se jogar e aproveitem a tarefa, a gente vai apresentar legal amanhã, e ela assusta um pouco, eu admito, mas quando a Maria explicar bonitinho,
vocês vão entender que a gente está mais focado em entender como vocês vão fazer e não no conteúdo. E aí, aproveitem a oportunidade, porque o trainee é para vocês aprenderem mesmo. É mais sobre aproveitar o que vocês estão fazendo, não focar só em passar. Apesar da ARC ser uma experiência incrível, foquem no que vocês vão conseguir aprender só no trainee. É isso, agora podem tirar dúvidas aí com a Maria, qualquer coisa eu tô aqui. Só queria falar, gente, amanhã na nossa capacitação a gente vai se aprofundar bem mais nos nossos serviços de Comex e no serviço que vai ser o foco da nossa tarefa. A Paula, como estudante de Comex, vai fazer uma contribuição aí pra gente, vai dar várias dicas lá, explicar um pouquinho pra gente